Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Mateus 19 apresenta ensinamentos de Jesus sobre temas essenciais da vida e do discipulado, como o casamento, o valor das crianças e o custo de seguir a Cristo. Seus versículos revelam o padrão divino para os relacionamentos e confrontam as prioridades humanas diante do chamado ao reino dos céus. É um texto que convida a reflexão profunda sobre compromisso, obediência e entrega total à vontade de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Mateus 19 do livro de Mateus da Bíblia. Acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. 2 E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. 3 Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 4 Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? 5 E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. 6 Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. 7 Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? 8 Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. 9 Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. 10 Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. 11 Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. 12 Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Jesus abençoa os meninos. 13 Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. 14 Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. 15 E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Mateus 19 de forma bem didática, passo a passo, com linguagem clara, para você captar a mensagem central do texto. Vou organizar por blocos, explicando o sentido espiritual de cada parte. Mateus 19. Explicação didática primeiro. A pergunta sobre o divórcio. Versículos 1-9. O que está acontecendo? Os fariseus fazem uma pergunta a Jesus. É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Eles não perguntam para aprender, mas para testar Jesus, porque havia muita discussão sobre isso na época. A resposta de Jesus: voltar à origem. Jesus não começa pela lei de Moisés, mas pela criação. No princípio, Deus fez homem e mulher, e os dois se tornam uma só carne. O ensino é simples. Casamento não é invenção humana. É um projeto de Deus. Não são duas vidas separadas, mas uma unidade. Por isso Jesus diz: O que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, ninguém deve tratar o casamento como algo descartável. E a lei de Moisés? Os fariseus questionam: por que Moisés permitiu o divórcio? Jesus explica:
Moisés permitiu, não ordenou. Foi por causa da dureza do coração das pessoas. Isso significa: a lei foi uma medida para lidar com o pecado humano, não o plano ideal de Deus. O ensino mais forte. Jesus afirma que divórcio seguido de novo casamento, sem motivo grave, gera adultério. Aqui Jesus não está incentivando separações, mas mostrando a seriedade do compromisso. Que o problema principal não é a lei, mas o coração humano. Segundo, a reação dos discípulos, versículos 10-12. Os discípulos ficam assustados. Então não convém casar. Jesus responde: nem todos conseguem viver esse padrão. Cada pessoa recebe um chamado diferente. A mensagem é: casamento é domingo, vida solteira por causa do reino também pode ser domingo. Não é obrigação, é vocação. Terceiro, Jesus abençoa as crianças, versículos 13 e 15. O que acontece? As pessoas levam crianças até Jesus. Os discípulos tentam impedir. Jesus reage: deixai os meninos virem a mim. O ensino aqui é profundo. Crianças eram vistas como insignificantes. Jesus mostra que o reino pertence aos simples, dependentes e humildes. Não é sobre idade, é sobre postura do coração. Voltamos a ler. O jovem rico. 16. E eis que, alguém aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. 18. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. 22. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. 24. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 25. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 27. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. 30. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 4. O jovem rico e a vida eterna. Versículos 16-22. A pergunta do jovem: que bem farei para herdar a vida eterna? Ele acredita que a salvação vem pelo esforço pessoal. Jesus aponta os mandamentos. Jesus cita mandamentos conhecidos: não matar, não adulterar, honrar pai e mãe, amar o próximo. O jovem responde: tudo isso tenho guardado. O ponto decisivo. Jesus então toca no ponto mais sensível. Vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Aqui está o coração do texto. Jesus não condena a riqueza. Ele revela que a riqueza era o Deus daquele jovem. Ele cumpria a lei, mas não estava disposto a entregar o coração. Resultado: ele foi embora triste. 5. A dificuldade do rico entrar no reino. Versículos 23-26. Jesus diz: é difícil um rico entrar no reino.
A imagem do camelo e da agulha significa humanamente impossível, espiritualmente muito difícil. Por quê? Riqueza gera autossuficiência. A pessoa deixa de depender de Deus. Mas Jesus conclui: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. A salvação não vem da capacidade humana, mas da graça de Deus. Sexto, a recompensa dos que seguem Jesus, versículos 27 e 30. Pedro pergunta: nós deixamos tudo, o que teremos? Jesus responde: Deus vê cada renúncia. Nada feito por amor a Ele fica sem recompensa. Promessas: vida eterna, participação no reino, recompensa espiritual muito maior do que as perdas. A frase final: muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso significa: Deus não usa os critérios do mundo. Humildes são exaltados. Quem confia em si mesmo fica para trás. Mensagem central de Mateus 19. Mateus 19 ensina que Deus leva alianças a sério. O problema humano não é falta de lei, mas coração endurecido. O reino exige entrega, não aparência religiosa. Riqueza pode se tornar um ídolo. Seguir Jesus envolve renúncia, mas traz vida verdadeira. Em uma frase: entrar no reino não depende do quanto fazemos, mas do quanto estamos dispostos a confiar, entregar e seguir Jesus. Agora vamos à explicação de Mateus 19. Trata de 3 temas centrais da vida prática: casamento, crianças, dinheiro e discipulado. Jesus mostra que o reino de Deus não é baseado em permissões humanas, mas no propósito original de Deus e na entrega do coração. Vou explicar por blocos, de forma simples, e sempre apontando a ligação com o Antigo Testamento. Visão geral de Mateus 19. Mensagem central: Deus chama o ser humano a viver segundo o seu propósito original, com fidelidade, humildade e desapego. Versículos 1-12. O ensino de Jesus sobre o divórcio. A pergunta dos fariseus. Eles perguntam: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Não é curiosidade, é armadilha teológica. A resposta de Jesus. Jesus volta ao princípio, não à lei permissiva. Ele cita diretamente o Gênesis. Deus criou o homem e mulher. Os dois se tornam uma só carne. O casamento é obra de Deus, não contrato humano. Conclusão: o que Deus ajuntou, não separe o homem. E Moisés? Os fariseus lembram do divórcio permitido por Moisés. Jesus esclarece: foi uma concessão, não o ideal, causada pela dureza do coração. O plano original de Deus sempre foi fidelidade e permanência. A exceção mencionada. Jesus fala da fornicação, imoralidade sexual grave, reconhecendo a realidade do pecado, mas sem mudar o ideal divino. Ligação com o Antigo Testamento. Gênesis 1, 27, 2, 24, Criação e casamento. Deuteronômio 24, 1, 4, Carta de divórcio. Malaquias 2, 16, Eu odeio o divórcio. Versículos 10, 12, Celibato por causa do reino. Os discípulos reagem: então é melhor não casar. Jesus explica: nem todos são chamados ao casamento. Alguns são chamados a viver sem casar por causa do reino. Não é obrigação, é vocação. Ligação com o Antigo Testamento. Jeremias 16, 1, 2, chamado especial sem casamento. Isaías 56, 3, 5, Deus honra os fiéis, mesmo sem descendência. Versículos 13 e 15, Jesus abençoa as crianças. Os discípulos tentam impedir as crianças. Jesus corrige: dos tais é o reino dos céus. Crianças representam simplicidade, dependência, humildade. No reino, quem não tem status é prioridade. Ligação com o Antigo Testamento. Salmo 127, 3. Filhos são herança do Senhor. Deuteronômio 6, 6, 7. Instrução desde cedo. Versículos 16, 22. O jovem rico e a vida eterna. A pergunta do jovem: que bem farei para herdar a vida eterna? Ele pensa em mérito. Jesus aponta a lei. Cita os mandamentos do Antigo Testamento: não matar,
não adulterar, não roubar, honrar pai e mãe, amar o próximo. O jovem diz que cumpre tudo. O ponto crucial: Jesus toca no ídolo do coração dele. Vende tudo, dá aos pobres e segue-me. O problema não é riqueza em si, é riqueza no lugar de Deus. O jovem vai embora triste. Ligação com o Antigo Testamento. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Levítico 19, 18, amar o próximo. Provérbios 11, 28, quem confia nas riquezas cai. Versículos 23, 26, a dificuldade dos ricos e a graça de Deus. Jesus usa uma imagem forte. Camelo mais fundo de agulha. Não é matemática, é ensino. A autossuficiência impede a fé. A pergunta dos discípulos: quem pode ser salvo? Jesus responde: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. A salvação é graça, não conquista. Ligação com o Antigo Testamento. Salmo 49, 6, 8, riqueza não salva. Zacarias 4, 6, não por força, mas pelo Espírito. Versículos 27 e 30, a recompensa de seguir Jesus. Pedro pergunta: nós deixamos tudo. O que teremos? Jesus promete: recompensa eterna, participação no reino, restituição multiplicada. Mas finaliza com um alerta: os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, não há hierarquia humana. Ligação com o Antigo Testamento. Daniel 7:27, reino entregue aos santos. Provérbios 16:18, orgulho precede a queda. 1 Samuel 2:7-8, Deus exalta os humildes. Mensagem central de Mateus 19. Em resumo, Deus chama ao compromisso, não há conveniência. O casamento é sagrado. Crianças têm valor espiritual. Obediência externa não salva. Ídolos do coração precisam ser abandonados. A salvação vem da graça de Deus. No reino, valores são invertidos. Jesus não pede apenas comportamento correto, mas um coração entregue. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!